Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Ok. Boa noite a todos. Eu agradeço aí pela oportunidade, ao presidente da Câmara, a todos os vereadores, em especial aí a doutora Regina, que levantou essa bandeira aí para o tratamento precoce. Eu tenho os slides, né, para a gente ir seguindo. Ok. Bem, então, o principal objetivo de eu estar aqui é justamente colocar a par alguns fatos, ciência e principalmente, né, o próprio título aí, minimizar os danos causados pela pandemia. Afinal, né, todos estamos sofrendo com essa pandemia e eu creio que também vou poder contribuir com a discussão de vocês aí com relação ao uso de máscara, está inserida aí no meu contexto. A intenção maior, e eu creio que isso é unânime, é a gente salvar vidas. Então, eu creio que aqui todos estão dentro do mesmo objetivo. A questão é que estamos vivendo um momento único. E por isso, né, muitas vezes a gente se exalta, a gente fala coisas, né, que não gostaríamos de falar, mas faz parte do momento. O que é importante é a gente aproveitar a nossa democracia e expor, né, pontos de vista e abrir mais opções aí para a gente poder vencer essa guerra. Próximo. Bem, eu gostaria de reafirmar, eu não tenho nenhum conflito de interesse, nenhum interesse político em estar aqui, e meu objetivo principal é realmente cumprir com o juramento que eu fiz, que é salvar vidas. Eu faço parte de um manifesto, Médicos pela Vida, covid19.com.br. Nesse manifesto, nós já somos em mais de 4.500 médicos que fazem parte desse manifesto, cujo presidente é o doutor Antônio Jordão. O objetivo meu aqui é esclarecer e não convencer, é expor fatos e colocar propostas. Eu gostaria que todos vocês, incluindo toda a gestão pública, encarassem que a minha intenção é contribuir para que a gente saia disso logo. Então, não é julgar e muito menos ser a dona da verdade. O que fez com que eu entrasse nesse manifesto é justamente essa frase. E no momento em que dezenas de milhares de casos surgem todos os dias, não podemos ficar de braços cruzados e deixar de tratar esses pacientes. Próximo, por favor. Bem, aí nós temos o artigo 32 da Declaração de Helsinki, né, que foi feita lá na Associação Médica Mundial em 2000. No tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se em seu julgamento essas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. O parecer do Conselho Federal de Medicina 04 de 2020 coloca o seguinte: considerando que o princípio que deve obrigatoriamente nortear o tratamento do paciente portador da COVID-19 deve se basear na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente, sendo esta a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível no momento. Próximo. No artigo 32 do nosso Código de Ética Médica, é considerado infração grave deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do... E aqui eu faço de outros colegas que estão sofrendo, né, na justiça já, em relação a essa jurisprudência, perda de uma chance, né? Basicamente, o que é isso? Famílias que perderam seus entes estão entrando na justiça, solicitando indenização, porque o ente ele não teve a chance de, pelo menos, tentar o tratamento para a doença, ok?
Próximo, por favor. Bem, aí surgiu, né, como a gente está nesse momento, os conflitos, né, e os pontos de vista, porque, na verdade, tudo a gente vê que é ponto de vista. E a gente tem uma nota da Associação Médica Brasileira, onde 18 colegas assinaram, né, contra o tratamento precoce. E aí, vamos lá, ressaltamos que outras notas e cartas assinadas por médicos e sociedades médicas, posicionando contra o tratamento, não nos representam. E percebam que só nesse manifesto são 4.500 médicos, mas nós somos no Brasil 500 mil médicos. E nós tivemos aí o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, em âmbito nacional, dizendo que precisa ser preservada a autonomia do médico e respeitada a relação médico-paciente. Então, isso é primordial que se respeite. E nas falas dele também, né, considerando aí 500 mil médicos, a gente acredita que no mínimo 50% desses colegas, 250 mil médicos, são a favor do tratamento precoce. Próximo, por favor. Bem, e aí eu gostaria de esclarecer para os senhores a diferença de tratamento preventivo, profilático, do tratamento precoce. São coisas diferentes e a gente vê isso muito confuso na população em geral. Dentre a profilaxia ou prevenção, entra a vacina. Vacina não é tratamento, é prevenção. E aqui eu vou só colocar alguns fatos. Vacina, nós estamos na fase experimental da vacina, tá? Nós não tivemos tempo de ter essa fase experimental aí em outro momento, porque infelizmente estamos em pandemia e precisamos resolver o momento agora. Então, nessa fase experimental é que realmente nós vamos testar a eficácia das vacinas, ok? É muito importante a gente colocar aqui que, infelizmente, né, nós temos tido vários casos de doença após a vacinação, mesmo cumprindo-se a janela imunológica. E a gente tem casos, inclusive, de colegas aqui na nossa cidade, que já faziam 25 dias que haviam vacinado e contraíram a doença. A promessa da vacina é que a doença venha de maneira mais leve, mas percebam, senhores, que mesmo leve, pode ser que a gente precise tratar. E, infelizmente, nós também estamos tendo casos de doença grave após a vacina, mesmo respeitando a janela imunológica. O que é isso? A pessoa faz uma dose, ela não faz ainda a produção de anticorpos, e vai fazer na segunda dose, geralmente aí por volta de 15 a 20 dias, para que esses anticorpos possam protegê-la da doença. Espero que tenha ficado claro. Então, aqui, diante dessa explicação, quero deixar bem claro, né, que não estou aqui contra a vacina, muito pelo contrário, tá? Meus filhos têm carteira de vacina lotada, nem cabe mais. E meu marido vacinou, minha mãe vacinou, ok? Mas entra na profilaxia muitas coisas. Então, eu sempre digo que na medicina a gente sempre tem muita coisa para fazer. Nunca é só uma orientação. Então, dentro dessas orientações entram cuidados de higiene, o isolamento social, a alimentação adequada, atividade física, lembrando aqui que hoje, né, é o Dia Mundial da Atividade Física. O gerenciamento do estresse, hidratação, uso correto de máscaras, enfim, todas essas orientações precisam muito estar constantemente sendo feitas à população. Vou dar um exemplo para vocês de profilaxia que está sendo empregado lá na Inglaterra. Eles estão convocando os grupos de risco para procurarem os serviços de saúde para fazerem o uso da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina super importante para nosso sistema imuninato. E aí eles estão convocando obesos, diabéticos, enfim, né, a população aí de maior risco para que receba essa profilaxia. Então, percebam, senhores, que não é só vacina, tem bastante coisa para a gente fazer, ok? A gente precisa, dentro da profilaxia, tratar e monitorar contactantes. Então, não basta eu só tratar o doente, eu preciso saber a história clínica desse doente,
com quem ele mora, como que é o convívio dele, e aí fazer a profilaxia. A medicação profilática é sobre avaliação médica, né? E essa medicação, eu dei o exemplo, que nem é medicamento, né? É um suplemento, e a vitamina D, na verdade, é um pré-hormônio, ela vai entrar nesse pool aí de profilaxia. Então, eu, como médica, eu já faço profilaxia para a COVID, né? Há 1 ano, ok? Para os meus pacientes. Então, eu já oriento essa profilaxia. E é muito importante a profilaxia para os profissionais que estão na linha de frente. Então, isso é muito importante. Aqui eu deixo um exemplo para os senhores do Hospital Santa Lúcia. Então, nós tivemos aí presentes com o doutor Aum, e ele expôs que ele trabalhou essa profilaxia com todos os funcionários, tá? Desde a alimentação, fornecendo lá um shake proteico para os funcionários, a medicação profilática, no caso a ivermectina, e mais todos os reforços quanto à orientação de higiene. E teve um resultado excelente com relação aí a funcionários que não contraíram a doença. Ele tem uma estatística muito bacana. Próximo, por favor. Bem, e o que é o tratamento precoce? E aí, tanta politização, né, até no nome, e aí alguns colegas resolvendo falar tratamento inicial, agudo. O que é importante, e eu acredito muito nisso, a principal arma nossa é o conhecimento. Então, o que é precoce, tratamento precoce? No caso específico da COVID, a gente precisa iniciar as medidas disponíveis o mais rápido possível para minimizar a replicação viral, utilizando uma combinação de drogas, visando reduzir o número de pacientes que progridem para fases mais graves da doença, diminuindo o número de internações, reduzindo a sobrecarga do sistema hospitalar, prevenindo complicações pós-infecção e diminuindo o número de óbitos. Então, esclarecendo mais um pouquinho, o tratamento precoce, essa combinação de drogas que a gente está usando, ela não mata o vírus, elas impedem em conjunto que o vírus se replique, né? E aí progrida para a fase pior da doença. Definitivamente, não é uma promessa de cura fácil, posto que lidamos com uma doença nova e de difícil manejo quando se agrava. Próximo, por favor. Próximo. Bem, então, essa abordagem precoce não se trata apenas de uma droga, é uma combinação de medicações. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as drogas mais polêmicas, porque eu acho que isso é muito importante, que os senhores tenham essa consciência, e a população também, né? Mas hoje não é só ivermectina, hidroxicloroquina que a gente está usando. Vou dar depois meu depoimento pessoal. Mas a gente tem ibromexina, azitromicina, zinco, vitamina D, os anticoagulantes, antiandrogênicos, corticoides, e surgindo cada vez mais outras drogas. E por que isso? Vou explicar um pouquinho aí, de maneira bem simples, para ficar claro. Esse vírus, ele é muito mutante. E nós estamos vivenciando aí a cepa P1 no Brasil, é uma cepa mais agressiva, é como se fosse quase que um outro vírus. Então, vamos fazer aí uma analogia. Suponhamos que tem um ladrão que vai entrar na nossa casa e ele vai entrar ele consegue entrar pela porta da cozinha e pela janela da cozinha. Essa mutação, né, esse vírus novo, é um ladrão que está conseguindo entrar pela porta da cozinha, pela porta da sala, por todas as janelas, e aí a gente precisa fazer uma abordagem para evitar todas essas entradas nos vírus. Próximo, por favor. Bem, e aí eu gosto muito dessa frase, né? Contra fatos não há argumentos. Uma das maneiras da gente validar o efeito de um tratamento é fazer com que ele seja reprodutível. Os relatos das cidades com essa adoção, essa intervenção precoce na COVID, têm mostrado bons resultados com diminuição da carga sobre os sistemas de saúde. Aí eu pontuei alguns, mas nós já temos aí 52 municípios que fizeram, né, que implantaram o tratamento precoce, que é todo um conjunto de estrutura, e conseguiram aí
dominar a pandemia não significa que parou a pandemia, então vou deixar isso muito claro, né? Mas o mais importante disso é que são casos, fatos, que está salvando vidas, e isso é o mais importante. E aí a gente teve exemplo, né, do Porto Feliz, enfim, tem vários aí, e eu deixo aqui, né, um exemplo para os senhores. No presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, são 1.700 detentos. E aí o médico que acompanha esses detentos, né, quando começou aí a pandemia, a preocupação dele foi imensa. Como ele ia fazer? Como nós temos distanciamento social dentro de um presídio? Né? E aí ele decidiu por fazer a profilaxia com ivermectina. E ele não teve nenhum caso de óbito. Isso é fato. Próximo, por favor. Bem, e é importante que a gente esclareça também para os senhores e para a população que na medicina a gente evolui muito através da observação clínica. E hoje a gente vê muitos gritos, né, de algumas pessoas e alguns cientistas dizendo que o tratamento não tem evidência científica. Creio que até nós já estamos numa fase que isso nem tem como ser dito mais. Mas na medicina a gente trabalha aí com esses 5 níveis de evidência. E percebam, senhores, que no nível 5 pode entrar a descrição de casos, descrição de técnica cirúrgica ou opinião de especialista. Ou seja, eu relatar só um caso ou eu estudar um número pequeno de pacientes, isso não exclui ser ciência. Isso pode contribuir. Então, nem sempre quem está exigindo, eu quero a evidência nível 1, que são estudos bem controlados, randomizados, com bastante pacientes, nem sempre são possíveis de ser feito, até mesmo numa questão de pandemia. E esclarecer os senhores que nos tratamentos médicos que nós fazemos, apenas 15% dos tratamentos na medicina tem evidência A. A evidência A, ela utiliza os trabalhos do nível 1, que são esses trabalhos aí né, bem descritos, mais documentados, ok? Então, e que isso fique claro, ok? O próximo. Bem, e aí, aproveitando o gancho da comprovação científica, né? Quando a gente diz, isso não tem comprovação científica, a gente tem que tomar muito cuidado. Será que realmente eu estou levantando e fazendo um levantamento bibliográfico para saber o que tem na ciência, o que já tem na ciência? Né? Então, aí eu citei alguns, mas existem vários, né? Se os senhores entrarem lá em sites, né, que vão fazer essa busca de trabalhos científicos, vão encontrar muitos trabalhos, eu vou citar no próximo. Mas a ciência, né, essa ciência tão agora pedida, né, a gente precisa de ciência, sim, a gente precisa, mas a gente precisa aqui colocar alguns fatos. A nossa Organização Mundial de Saúde, infelizmente, né, e também respeitando o momento de pandemia, mas ela tem dito e não dito várias coisas, né, e que os senhores têm acompanhado. Então, muitas vezes ela chegou a falar, use máscara, não use máscara. E aí ela usou lá, né, na época da hidroxicloroquina, que estava muito polêmico, que não poderíamos, ela aconselhava que não usaríamos a hidroxicloroquina, que era uma droga com potencial mais risco que benefício. E onde ela se portou, né? Onde ela teve referência? Nessas duas revistas aí, né? Um jornal, uma revista, extremamente conceituados na ciência, que é a The Lancet e o New English Journal. Então, eles publicaram esse trabalho que falava que a hidroxicloroquina tinha mais risco que benefício. Eu li o trabalho na íntegra, foram 26 páginas, e o trabalho tinha muito conflito de interesse. Foi patrocinado por laboratórios que queriam colocar outras drogas no tratamento. E o trabalho não deixava claro que realmente esse prejuízo era maior que o benefício. E aí a sociedade científica pediu para que reavaliassem essa orientação. E aí o que foi feito?
tanto a The Lancet quanto o New English Journal, eles se desculparam perante a sociedade científica, dizendo que a revisão do trabalho, realmente houve erro na revisão do trabalho, e o trabalho ia sair da publicação. Então, percebam os senhores que nós estamos vivendo um momento único de ciência ou de pseudociência. Né? Deixo aqui, né, uma reflexão para os senhores. E aí a gente tem lá o NIH, que é uma Anvisa americana. Ela também pontuou várias coisas, inclusive saindo, né, sugerindo também o não uso dessas drogas polêmicas. Não podemos nos esquecer que o maior patrocinador dessa instituição são os laboratórios que produzem as vacinas. Então, é importante que a gente faça nossas reflexões, né, que a gente busque essas informações. Então, eu vejo que hoje, infelizmente, para a maioria dos brasileiros e para a maioria do mundo, está prevalecendo uma pseudociência, né, colocada por uma mídia inescrupulosa, com interesses, né, diversos do que realmente salvar vidas. Próximo, por favor. Bem, e aí, colocando o exemplo da observação clínica na medicina, né, para os senhores entenderem, a penicilina ela foi descoberta, então, pelo Alexandre Fleming, em 1928, e foi por um acaso. Ele estava estudando as bactérias Staphylococcus e esqueceu a placa onde estavam essas bactérias no local onde ele estava estudando. No dia seguinte, ele chegou e tinha fungos sobre essas bactérias, e esses fungos tinham matado a bactéria. E esses fungos são do gênero Penicillium, e daí surgiu a penicilina, que, a partir de então, salvou tantas vidas. Então, é muito importante a observação clínica na medicina. E na Covid-19, né, vou explicar um pouquinho, obviamente aqui eu não estou falando só com médicos, né, estou falando com a população em geral e com os senhores, mas as drogas que agora estão aí sendo utilizadas com funções antivirais, também vieram dessa observação clínica, né, de observar o porquê que o paciente melhorava, e aí vamos correr, vamos levar no laboratório e entender o porquê que ela está tendo uma eficácia contra o vírus, ok? Então, quando vocês ouvem falar, nossa, mas ivermectina é para verme, ok, é para verme também, mas ela também tem função antiviral. Os anticoagulantes, por que que eles estão surgindo aí muito forte no tratamento, principalmente dessa dessa mutação? Porque se fez necrópsia nos pacientes que foram a óbitos, foram a óbito, e perceberam que os vasos estavam todos coagulados, teve uma coagulação disseminada, e aí isso atentou os pesquisadores, né? O que está acontecendo? Provavelmente uma reação inflamatória muito grande, favorecendo essa coagulação. Então, um anticoagulante provavelmente vai ajudar, e realmente ajuda. Os antiandrogênicos, né, que hoje a gente também usa no arsenal da doença, como que está surgindo aí, né? Na verdade, está se usando experimentalmente ainda, mas provavelmente vai estar saindo. Porque um grupo de médicos, estando no UTI, eles perceberam que a maior parte dos pacientes eram homens calvos e com síndrome metabólica, né? Que é basicamente um excesso de gordura abdominal e algumas alterações no exame de sangue. E aí acendeu uma luz. Nossa, pode ser relacionado com hormônio, alguma coisa nesse sentido. E aí eles descobrem que o receptor para deidrotestosterona abraça o vírus e joga o vírus para dentro da célula para ele replicar. Então, é mais uma maneira de impedir que o vírus entre na célula. O corticoide entra com função também anti-inflamatória, porque essa doença, ela não é só infecciosa, é uma doença inflamatória, imunológica e trombogênica, tá? Então, percebam a complexidade dessa doença. Ela não é só uma infecção viral, ok? Pois não? Pode passar o próximo. Bem, é importante também a gente esclarecer o uso off-label na medicina, né? Então, o que é uso off-label? Esse uso não é ilegal. Todos os medicamentos que estão sendo prescritos, eles são registrados e homologados na Anvisa.
O que acontece nesse caso é que a utilização do fármaco que se dá de forma diversa daquela estabelecida na bula. E aí eu vou estar esclarecendo algumas coisas no próprio site da Anvisa. Como a Anvisa vê esse uso off-label? Quando o medicamento é aprovado para uma determinada indicação, isso não implica que esta seja a única possível e que o medicamento só possa ser usado para ela. O uso off-label de um medicamento, em grande parte das vezes, trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Próximo. O que é uso off-label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã. Isso está aí à disposição dos senhores nesse link da Anvisa. A aprovação no Brasil, porém, pode demorar por vários motivos, entre eles o atraso no pedido do registro para que mudem a bula do medicamento. E, infelizmente, numa pandemia, a gente não tem muito tempo. O uso off-label é, por definição, não autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que seja incorreto. Então, vou dar alguns exemplos para os senhores. A sildenafila, né, mais conhecida aí como Viagra, foi inicialmente liberada para hipertensão pulmonar. E, infelizmente, para essa indicação, ela não foi muito eficaz. Mas percebeu-se ao longo do uso que ela era muito interessante para a disfunção erétil. Então, portanto, hoje, a indicação da bula, né, a indicação principal da medicação é a disfunção erétil. Muitas vezes, nós, como médicos, indicamos um antialérgico ou um antiemético, um exemplo aí do Dramin, para ficar mais fácil para vocês entenderem, como sedativo. Ou seja, a gente indica uma medicação não pela indicação, mas pela reação adversa dessa medicação. Percebe? A metformina, aí, a droga, principal indicação, é para diabetes, mas também se mostrou eficaz para a síndrome do ovário policístico. E há pouco tempo foi introduzido na bula também essa indicação. O topiramato é um anticonvulsivante. A indicação principal é para convulsão e enxaqueca. Só que se observou ao longo do uso que também ele tinha um efeito na compulsão alimentar. E aí a gente passa a prescrever a medicação nesse sentido. E também temos aí como exemplos inibidores da COX-2 de segunda geração, são os anti-inflamatórios, né? Que muita gente aí vai conhecer, a Arcoxia, que termine com COX, tá? Então, quando surgiu essa droga, a esperança era grande dela ter um bom efeito anti-inflamatório com menos efeitos colaterais da primeira geração, os anti-inflamatórios da primeira geração, tá? Que seria diclofenaco, nimesulida. Só que, infelizmente, essa medicação causou efeitos graves cardiovasculares em um número expressivo de pessoas. E percebam, essa droga já estava liberada e legal pela Anvisa. E, infelizmente, nesses casos graves, muitos foram a óbito, inclusive. E a droga continua ainda no mercado. Próximo, por favor. Bem, um pouquinho de história, que eu acho que é muito importante, né? Ainda enfatizando aí que é muito importante o conhecimento. Por que surgiu essa história de ivermectina, né? Então, esse trabalho está publicado nessa revista e o link está aí à disposição dos senhores. E o título, né, desse trabalho foi O Enigma da Ivermectina na África. Próximo. O que acontecia? Na África, muitas pessoas estavam morrendo de filariose, né? É uma doença por um parasita e causando cegueira na população. E aí a Organização Mundial de Saúde resolveu tratar 19 países na África, fazendo esse programa aí africano para o controle da oncocercose. Isso aconteceu em 95 a 2015 e foi comparado com os 35 países que não receberam a ivermectina. Próximo, por favor. E os resultados? Os pacientes, o que eles demonstraram? Que houve uma menor mortalidade
dessas pessoas que estão recebendo ivermectina, 28% menor de COVID do que aqueles países que não receberam ivermectina. E isso chamou a atenção dos pesquisadores. Olha, o que tem de diferente nesses países? Por que a incidência do COVID foi menor nessa população? E aí que levou a pegar essa droga e estudar em laboratório e verificar seus efeitos antivirais. Próximo, por favor. Bem, então, concluindo nesse trabalho, a incidência nas taxas de mortalidade e número de casos é significativamente menor entre os países que adotaram a ivermectina em comparação aos países que não adotaram a ivermectina. Próximo. Bem, e aí vejam a bula da ivermectina, né? Eu até copiei da bula da minha ivermectina mesmo, né? Para os senhores perceberem aí que é uma droga segura. Então, na própria bula consta, né, que para controle da oncocercose, que é essa doença pelo parasita, se tratou 50.900 pacientes. Desses foram acompanhados 72 horas após o tratamento. E 2,4% teve reações moderadas e 0,24% teve reações severas. Não houve nenhum caso de morte após o tratamento. E ainda se coloca na bula que essas reações severas podem ser devidas à reação do tipo Mazotti. O que é isso? Quando a droga mata o parasita, há liberação de muitas toxinas. E essas toxinas que levam às reações do organismo da pessoa. E aí aqui eu faço uma observação, né, como foi aí falado e espalhado pela mídia. Nossa, ivermectina está causando hepatite e coisas do gênero. Bem, a própria Anvisa, em nota técnica aí de fevereiro, se eu não me engano, desse ano, ela considera lá na página 8, tá aí, 25 de fevereiro, na página 8 dessa nota técnica, está acontecendo uma vasculite sistêmica pelo COVID-19. Alterações hepáticas, aumento das enzimas hepáticas pela infecção viral. Isso a própria Anvisa já reconhece. E, infelizmente, isso realmente está acontecendo com essa cepa. Ela é mais trombogênica, ela é mais inflamatória. E aí ela pode pegar todos os vasos do nosso corpo. E como o fígado ele funciona como um filtro, né, o vírus está alojando ali e provocando essa inflamação de maneira aguda, né? E aí, percebam, senhores, no fígado inflamado pela infecção, a gente, né, se der as drogas tardiamente, isso vai fazer com que tenhamos problemas. Então, é importante que, quando o vírus estiver atacando esse fígado ou outros órgãos, que a gente ataque esse vírus mais rapidamente, que a droga consiga fazer efeito nesse fígado, né? E aí a gente evite essa replicação viral. Próximo, por favor. Bem, e aí mais um pouquinho de história, né? Da onde surgiu a ivermectina? Aí o primeiro parágrafo mostra para vocês que ela impede que o vírus chegue no núcleo, ligando numa proteína transportadora, né, que favorece a entrada desse vírus. Então, isso está bem documentado nos trabalhos e isso é verificado a nível de laboratório. O Dr. Omura, em 1973, ele estava estudando esse tipo de bactéria, Streptomyces, né? E aí ele verificou que era uma bactéria muito potente, a avermectina, na verdade, né, que seriam as toxinas dessa bactéria, eram muito potentes contra verme. E aí ele levou essa descoberta, ao laboratório Merck, para que eles estudassem e produzissem uma droga potente para o verme. E o Dr. Omura, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2015, devido a essa descoberta. A ivermectina hoje é o antiparasitário mais usado e potente no mundo. E 100 milhões de pessoas utilizam todo ano nas campanhas de saúde realizadas na África. Então, lá a ivermectina é dada a cada 6 meses para a população para evitar aí
a filariose, tá? Então, ela tem esse efeito protetor por até 1 ano. Então, é uma droga também imunomoduladora. Não é que ela fique atuando por 1 ano, ela atua no sistema imune, fazendo com que a pessoa, né, se fique protegida por 1 ano, ok? Aí tem as referências para os senhores pesquisarem. Próximo, por favor. E aí a gente entra, né, na meta-análise, que é aquele estudo onde reúne vários outros estudos para verificar se uma droga é eficaz ou não, ok? Então, essa meta-análise, ela foi publicada em abril do ano passado. Então, percebam, senhores, que é uma meta-análise pequena. Nós estávamos no início da pandemia, né? E ela foi publicada no Journal of Medical Virology. Próximo, por favor. E aí, como foi feito? Eles pesquisaram os dados de literatura. Em conclusão, a hidroxicloroquina parece promissora em termos de menor número de casos, com progressão radiológica, com perfil de segurança comparável ao controle, ao tratamento convencional. Ou seja, ela demonstrou mais eficácia que o placebo, ou não fazer nada. E aí, aqui é um dado. Até janeiro foi quando né, eu pesquisei essa quantidade de trabalhos, janeiro desse ano, já são 220 estudos, 3.386 autores, e foram envolvidos 188 mil pacientes. Então, por isso eu quero deixar claro, não podemos aceitar quando se fala que não tem trabalho científico. Tem, e bastante, ok? Bem, e desses trabalhos aí de 220, 173 estudos, ou seja, 78% dos trabalhos mostraram mais benefício do que prejuízo ou não usar. Próximo, por favor. Bem, e aí estão surgindo outras drogas, eu estou deixando aqui como exemplo, porque eu quero deixar bem claro, né? Eu sou como nutróloga, né? E os meus pacientes sabem disso. Eu sou que mais sou contra a medicação, né? A minha linha de trabalho é light, é suplemento, é alimentação, ok? Mas quando a gente precisa usar, a gente precisa usar. A nitazoxanida, né? Mais conhecida aí como Anita, foi feito um trabalho patrocinado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações nosso, do Brasil. E ela mostrou também ser eficaz em reduzir a carga viral, porém em pacientes que tinham até 3 dias de confirmação da doença. O estudo teve bastante participação, 1.500 voluntários em 7 cidades do país. E existe uma nota dentro do trabalho do INCA, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer. Ele considera as etapas da pesquisa experimental e clínica, o tempo total de desenvolvimento de um novo medicamento pode ultrapassar 10 anos, sendo que de cada 10 mil moléculas testadas, apenas uma se torna um medicamento comercializado. Então, vejam, senhores, se o momento é pandemia, não dá para a gente ficar esperando surgir drogas novas, a gente precisa trabalhar com o que tem, a gente precisa lutar com as armas que a gente tem. Próximo, por favor. Bem, e aí o resumo desse trabalho, a terapia inicial com a nitazoxanida em pacientes com início dos sintomas até 5 dias foi segura e reduziu significativamente a carga viral. Tá o link para os senhores pesquisarem. Próximo, por favor. Bem, e aí existe, né, uma intenção de se colocar no mercado, né, e está em estudo já, os anticorpos biespecíficos, né? Então, o que é isso? Eles pegaram 2 partes do vírus, então 2 partes, 2 proteínas que estão na cápsula do vírus, que é aquilo que se liga na nossa célula para fazer com que o vírus entre dentro da nossa célula. Então, a intenção dessa terapia é jogar anticorpos para dentro, para neutralizar essa parte do vírus, e neutralizando essa parte do vírus, o vírus não entra na nossa célula. E percebam como isso é divulgado, né? Então, eu peguei aí 2 exemplos para os senhores perceberem, em 2 reportagens. Então, na primeira, em que eu quero falar bem da terapia, eu coloco: tratamento com anticorpos é capaz de proteger contra novas variantes. Esse é o título da matéria.
Na discussão da matéria se coloca: o coronavírus está sofrendo mutação e continuará a sofrer mutação. Então, precisamos de tratamentos que possam acompanhar essas mudanças e funcionar de maneira eficaz em todas as variantes do vírus. Diversos países que avançam rapidamente na vacinação de suas populações ainda enfrentam um aumento no número de casos da doença. Por isso, especialistas enfatizam a importância do desenvolvimento de tratamentos eficazes contra a doença. E esse trabalho aí está publicado na revista Nature. E essa discussão, esse parecer sobre o trabalho, foi lá publicado na revista Veja. E aí, vamos falando do mesmo assunto, só que com outro foco. Para poucos, saiba quanto custam os remédios de Trump contra a Covid-19, colocado aí em outubro de 2020. Esse foi o título da matéria. E também, publicado e discutido na revista Science. E aí, a maior ênfase foi o custo do tratamento, que, infelizmente, nós, países aí em desenvolvimento, vai ser muito difícil aplicar. Esse tratamento custará $1.500 por dose, tá? Então, considerando aí R$5 o dólar, R$7.500 um tratamento desse. Tem o link para os senhores pesquisarem. Próximo, por favor. Bem, aqui eu vou expor alguns fatos e a minha experiência pessoal. No começo da pandemia, eu estava trabalhando numa estratégia de saúde da família, em Caldas. E iniciando a pandemia, isso foi em março, começou a surgir os casos na cidade, o prefeito nos convocou todos os médicos da rede pública e disse o seguinte: gente, estuda, vê aí o que está saindo, o que tem de tratamento, que eu vou correr atrás para conseguir as medicações. E foi assim que a gente conduziu ali o início da pandemia. Então, eu acho muito importante isso, essa união, tá? A gente usar tudo que a gente tem, inclusive, os nossos profissionais, os profissionais da rede pública, porque todo mundo, na verdade, está brigando por um bem comum. Então, é muito importante que a gestão tenha esse pensamento, como eu posso prover aquilo que vocês precisam para trabalhar, Acho isso fundamental. E também deixar aqui o meu relato pessoal da experiência que eu tive no hospital de campanha. Até eu esqueci de me desculpar por não estar aí presente, porque eu estou de quarentena. Mas a minha experiência foi muito negativa, O nosso hospital de campanha está faltando humanização no atendimento. Tá? Então, eu fui lá como paciente e eu tive o olhar como paciente. Então, não existe uma triagem, a gente fica na fila, e a fila é lá fora, você não tem nem condições de sentar, porque, infelizmente, dentro a recepção são só 8 lugares. E a gente fica aguardando, e a gente percebe pessoas até passando mal na fila, tossindo constantemente, com fraqueza, e elas precisam ou sentar na calçada ou encostar no muro, até chegar a sua vez. Então, aqui eu já deixo uma sugestão, que venha uma enfermeira capacitada e que já faça triagem nas pessoas que estejam na fila, Isso já priorizaria o atendimento daqueles que estão piores. E ao ser chamada, o que eu percebi é que os funcionários também estão muito desprotegidos. O balcão de atendimento não tem barreira de proteção. E o balcão é alto, então a gente fica em cima do funcionário ali da recepção. Então, é muito importante cuidar da saúde e da proteção desses funcionários. Em relação ao atendimento com o colega, o que eu percebi é que precisa urgente de uma equipe técnica para orientar, para dar suporte, para passar o que tem de novo na doença. Tá? O que eu digo para os senhores é que não está fácil. Só a semana passada eu estudei 30 horas dessa doença. Então, quem está na linha de frente, os colegas que estão na linha de frente, que estão trabalhando incansavelmente, não tem esse tempo para estudar. Então, eles precisam de uma retaguarda, de uma equipe técnica que esteja estudando e que passe para eles o que é melhor para se fazer.
né? Então, essa também é uma sugestão que eu trago aqui para os senhores. E aí o colega me disse que se eu piorasse, era para eu voltar, que ele faria um raio-x, né? E me trataria. Deixo aqui uma observação, raio-x de tórax não tem indicação na COVID, né? O raio-x de tórax não consegue mostrar as lesões que o vírus provoca, tá? Então, ele só conseguiria mostrar já uma infecção bacteriana secundária. Então, o exame que a gente tem que fazer para um paciente contaminado aí com suspeita de comprometimento pulmonar é a tomografia de tórax. É importante a gente colocar esse fato. A saúde básica resolve 80% dos casos de saúde. Isso é fato, é documentado. Sempre foi assim na medicina. E a clínica é soberana, né? Então, eu interrogo algumas coisas que estão surgindo por aí, né? A gente trata o doente, a gente não trata teste. Voltando no meu exemplo pessoal, eu comecei com sintomas característicos, persistiram no segundo dia, e no segundo dia eu entrei com o tratamento precoce, né? E o meu tratamento precoce incluíram 6 drogas, ok? E aí depois, no quarto dia que eu fui fazer o teste do suave nasal, e aí eu busquei o hospital de campanha. Então, percebam que eu me tratei antes do teste, tá? Porque é isso, a clínica é soberana. Então, no meu caso em especial, eu tive sintomas, meus 2 irmãos. Então, né, aí isso une na história clínica. Bem, então, se nós estamos em pandemia, e aí é importante, então, que a gente trate precocemente, ok? Então, outro detalhe, eu não tenho comorbidades, eu estou com peso normal, faço atividade física, cuido da minha alimentação e faço suplementação. Ou seja, teoricamente, eu sou uma pessoa com menor risco de evoluir para a doença grave. Mas é óbvio que eu não quero pagar para ver, ok? Porque precisa, né, depende do meu sistema imune. E como eu vou avaliar especificamente o meu sistema imune? Então, se eu tenho como me proteger, me precaver, é isso que eu vou fazer, ok? Próximo, por favor. Minutos, mas só para a senhora situar, nós já estamos aí com 45 minutos, tá bom? Só para a senhora poder ter ciência aí enquanto a senhora continua na sua explanação. Muito obrigado. Eu vou tentar, então, ser mais rápida, mas depois fico à disposição para esclarecimentos. Essa doença tem 3 fases. Quanto mais precoce atuarmos, maior a chance de sucesso. E sempre foi assim na medicina. Nós nunca esperamos um doente com diagnóstico de meningite esperar agravar para tratar. Percebam? A gente nunca faz um diagnóstico de câncer e fala para o doente, espera um pouco para depois a gente tratar. Então, eu não entendo o porquê que tem se politizado, né, e virado tanta polêmica isso. Aí eu deixo dados, né, quanto custa o leite do UTI, custa 180 mil, e é uma diária, 2.500 a 3 mil reais, uma manutenção de UTI. Percebam quanto poderíamos investir esse dinheiro, não somente leitos de UTI, obviamente eles precisam para os casos que vão evoluir para a gravidade, mas a gente precisa, né, ter um investimento na parte básica de saúde, então isso é muito importante. Teria sido muito bom se a nossa política, no geral, tivesse investido em premiar resultados bons, né? Então, vamos premiar aqueles que estão vencendo de maneira melhor, mais assertiva, a pandemia. E aí a gente ouve muito, o sistema de saúde está colapsado, né? Infelizmente, ele nunca foi bom, né? Eu já fui concursada da rede pública aqui de Poços, e isso há 19 anos atrás, e eu assisti bastante casos de pacientes que infelizmente foram a óbito por falta de vaga na UTI. Então, isso, infelizmente, não é novidade para nós médicos. E aqui eu deixei somente a questão dos testes que estão sendo feitos.
né? Todo teste tem possibilidade de ser falso positivo ou falso negativo. No meu caso em especial, eu testei positivo no teste do hospital de campanha e testei 2 testes negativos do laboratório no mesmo dia, ok? Então, percebam que eu não posso me atentar ou esperar o teste. O teste tem muito mais finalidade epidemiológica do que tratamento. Pois, próximo, por favor. Bem, a Anvisa e os testes para a COVID, na página 12 desse documento, né, que está à disposição dos senhores, não há determinação expressa em regulamentos técnicos ou em leis que estabeleçam os lotes de kits para a COVID registrados na Anvisa. Portanto, a ausência de laudo de validação não impede o uso desses produtos. O que eu quero falar aqui? Já são 39 empresas que conseguiram registro para produzir kit para a COVID. E a Anvisa não exigiu qualidade nesses testes, ok? Ela não exigiu que eles demonstrassem a eficácia, a sensibilidade, a especificidade do teste. Próximo, por favor. E aí a gente tem também na resolução, lá na página 14, dizendo que farmácias e drogarias não podem comercializar os testes para a COVID. Porém, se a farmácia tiver licenciada para prestação de serviços, ela pode sim prestar esse serviço e fazer a testagem. Próximo, por favor. Bem, aqui eu deixo, né, até um pedido, eu não consegui esse dado para trazer para os senhores, mas a Anvisa, né, em nota técnica, sugere aí a notificação dos eventos adversos à vacinação. E eu não sei como está sendo feito, eu procurei o setor de epidemiologia e de vacinação, mas não consegui falar com os responsáveis. Então, é muito importante nesse momento, como nós estamos em fase experimental da doença, que tenha um sistema de notificação bem eficaz, tá? E a Anvisa, ela sugere que essa notificação seja espontânea, né? Mas é muito importante aí que nós médicos façamos a notificação, mas que também, então, o paciente tem um canal fácil para que ele notifique que ele teve reações, o que ele sentiu, o que aconteceu, né? Ou se depois ele teve a doença, mesmo vacinado. Então, isso é muito importante que a gente tenha controle disso. Próximo, por favor. Bem, a gente precisa aprender com os erros. Então, né, a gente viu isso no começo da pandemia. Fique em casa. E aí eu deixo os senhores refletirem. Qual a diferença de mandar embora com dipirona numa doença com grande potencial de complicação? Aprender, atualizar, é uma nova doença, é um vírus altamente mutante. Vamos ter humildade para aceitar os fatos e humildade para aprender. Vamos reproduzir o que deu certo e deixar de ficar reproduzindo o que dá errado. E um exemplo disso é o lockdown. Nós temos bem documentado nesse trabalho que foi publicado na The Lancet Rheumatology em janeiro de 2021, mostrando o que houve em Manaus e o que favoreceu, né, a segunda onda aí foi o lockdown. E ainda se deixa a hipótese que o lockdown pode estar favorecendo o aparecimento de cepas mutantes, pois se sabe já que a transmissão intradomiciliar, ela é a maior responsável pela transmissão do vírus. Próximo, por favor. O lockdown na nossa cidade, né? Isso aí foi retirado do boletim, né, diário lá da prefeitura. 18 dias antes do lockdown, nós estávamos com 499 novos casos. 18 dias de lockdown agora, de 16 de março a 4 de abril, nós estamos com 1.153 novos casos. Nós aumentamos 231% com o fechamento do comércio e com o lockdown. Isso é fato, ok? Próximo, por favor. Bem, é um momento único de outras pandemias, né? E aqui eu coloquei várias, mas eu acredito que o bem e a verdade prevalecerão. Então, é muito importante nesse momento união, né? E não o que a gente, infelizmente, tem assistido, todo o oposto disso. Reflitam sobre as ajudas, e aí eu participei um pouquinho, né, da sessão anterior a essa que a gente está conversando, e vi alguns vereadores pontuando isso. Tem tanta coisa importante para vocês lutarem por nós, né, pelo povo, tanta coisa que precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida.
dos cidadãos em geral. Então, multa para quem está com máscara, impedir caminhada na ciclovia, barreira sanitária com pessoas não treinadas, definir se pode ou não vender bebida alcoólica e definir serviços essenciais. Então, eu deixo para os senhores refletirem. Aí eu deixei um link, né, que acho muito interessante a população acessar. E lá consta todos os serviços essenciais que foram pontuados a nível de poder executivo. E aí é muito interessante, porque tudo é essencial. Então, foi-se colocado todas as profissões, tudo é essencial, né? Então, é muito importante que a gente busque isso e veja principalmente quem pediu para vetar isso, né? Acho que é muito importante. Eu imploro aqui, vamos fazer política para a saúde e não na saúde. Isso é insano em plena pandemia. Próximo, por favor. Até acho, né, que posso contribuir, então, um pouquinho aí com a discussão anterior dos senhores em relação ao uso de máscaras. Aqui, obviamente, a minha função é expor dados técnicos científicos. A Organização Mundial de Saúde, ela se manifestou em relação ao uso de máscara em junho de 2020 e não revisou sobre isso. Então, o que ela considera? Todos os indivíduos devem usar a máscara onde houver transmissão ampla da doença e em situações em que o distanciamento social não é possível, como no transporte público. Ainda em áreas com ampla transmissão, todos os indivíduos que trabalham nas áreas clínicas de uma unidade de saúde devem utilizar a máscara, não apenas para os que lidam diretamente com pacientes com a Covid-19. Indivíduos a partir de 60 anos ou com doenças pré-existentes devem usar a máscara em áreas de transmissão comunitária, em situações em que o distanciamento físico não é possível. Então, está bem determinado quando usar. Próximo, por favor. E aí nós temos os trabalhos científicos sobre o uso de máscaras, tá? Está no link para os senhores acessarem. São 10 estudos bem descritos que não demonstram eficácia das máscaras. Foi feita uma revisão em fevereiro agora de 2021 pelo CDC europeu, que é o Centro de Controle de Doenças. Ele não encontrou nenhuma evidência significativa que apoiasse a eficácia de máscaras faciais médicas e não médicas pela comunidade. Além disso, ele desaconselhou o uso das máscaras, que é conhecido mais como máscara cirúrgica, né? Mas é a máscara FFP2 e a N95 pelo público em geral. Há mais prejuízo que benefício utilizando essas máscaras. Elas devem ser usadas pelos profissionais de saúde a nível hospitalar. Uma revisão da Cochrane de novembro de 2020, a Cochrane, para os senhores saberem, é uma grande biblioteca médica sem fins lucrativos, né? E ela é presente aí, tem mais de 100 países que fazem parte, pesquisadores do mundo todo, que colocam seus trabalhos nessa biblioteca. Descobriu que as máscaras faciais não reduziram os casos de doenças semelhantes à influenza, já que nós estamos vivendo uma pandemia de uma doença respiratória, ok? Então, nem na população em geral, nem em profissionais de saúde. Próximo, por favor. A Organização Mundial de Saúde admitiu à BBC que a atualização de política de máscara de junho de 2020, que foi a que eu demonstrei para os senhores anteriormente, não se deveu a novas evidências, mas a lobby político. Disseram-nos por várias fontes que o Comitê da Organização Mundial, que revisava as evidências, não apoiava as máscaras, mas as recomendou devido ao lobby político. Esse ponto foi apresentado à Organização Mundial de Saúde, que não negou. Está aí o documentário correspondente da matéria. Até o momento, o único ensaio clínico randomizado com máscaras faciais contra a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a COVID, em uma comunidade, não encontrou nenhum benefício estatisticamente significativo. E eu vou mostrar um gráfico para os senhores a seguir. No entanto, infelizmente, 3 grandes periódicos recusaram-se a publicar esse estudo, atrasando a publicação por vários meses. Percebam que isso também existe na ciência. Próximo, por favor. Aí, né, um exemplo da Califórnia. Em junho do ano passado, foi, então,
instituída a obrigação do uso de máscara, e o que houve foi um aumento absurdo do número de casos. Próximo, por favor. Bem, as soluções propostas, eu acho que eu já disse algumas anteriormente, né, mas está lá no manifesto da qual eu faço parte. Então, o que a gente quer? Ações para remédios na mão. E quem vai definir os remédios, os protocolos, é a equipe técnica que vai definir o que a gente precisa para tratar, o que a gente precisa para trabalhar. Só isso. E é importante, né, salientar, na rede pública, nós temos uma cadeia muito grande em que a gente pode fazer um trabalho aí maravilhoso, né? Então, nós temos várias UBSs, nós temos a UPA, nós temos hospitais, então nós temos uma estrutura muito grande, isso não precisa ficar só concentrado no hospital de campanha. Próximo, por favor. É muito importante essa equipe técnica atuante, atualizada, e como eu estou mostrando para os senhores, não está fácil, né? Eu estudo diariamente para saber o que está acontecendo. Nesse movimento Médicos pela Vida, a gente tem atualização científica, jornada médica semanal, inclusive a gente ganha até certificado. Então, eu convido também aos colegas, né, que acessem e façam parte e se atualizem por ali. Essa equipe tem que implantar rapidamente essas ações. E vamos discutir medicina com médicos, discutir protocolos médicos com médicos, da mesma maneira que a justiça precisa ser discutida com os profissionais do direito, né? Isso é óbvio. Implantar imediatamente essa atualização. Eu vi isso como muito importante pelo atendimento que o colega pôde me oferecer, né? Percebi nitidamente que ele está desatualizado, ele não está conseguindo se atualizar. E disponibilizar imediatamente os medicamentos que a equipe julgar necessária e para partir para esse tratamento precoce. Próximo, por favor. Infelizmente, nós temos outro desafio, que é o acompanhamento pós-Covid. Alguns pacientes estão evoluindo com sequelas após a doença. Então, não basta só tratar, né? Então, percebam a complexidade da doença e a complexidade que precisa estar o serviço de saúde. Que haja respeito à autonomia do médico, que haja medidas preventivas urgentes para os grupos de risco, obesos, diabéticos, doenças crônicas. Médicos que não queiram prescrever o tratamento, tá certo, ele tem autonomia, né? Então tem que ser respeitada essa autonomia. Porém, aqueles que tomam as medicações, né? Isso não só médicos, a gente infelizmente tem visto isso, né? Algumas pessoas, né, negando o tratamento precoce, negando que não funciona, mas comprovadamente tomaram as medicações. Então, isso não é nada correto, né? Não, a gente não precisa ficar aqui enfatizando que isso não é uma atitude, né, de pessoa com bom senso. Recrutem imediatamente aqueles que são a favor do tratamento precoce. E eu sei que tem muitos colegas aqui em Poços que já estão praticando esse tratamento precoce há muito tempo, mas que, infelizmente, estão sendo coagidos, estão com medo de assumir que fazem o tratamento precoce por medo de pressão que possam sofrer. Por favor, né, o que eu peço para a gestão, deixem mais leve o que já está muito pesado. Próximo, por favor. Aí eu deixo o exemplo de Limeira, como eu citei, tem 52 municípios, depois, se os senhores quiserem, já que eu estou ultrapassada no tempo, mas eu pedi aí para projetar um videozinho rápido e um áudio do Dr. Márcio Marques, que eu estou com contato dele pessoal, ele é o coordenador do serviço de Limeira, né, uma cidade de 308 mil habitantes, e quando eu assisti a aula dele, me encantou, né? Lá eles montaram um programa, né, muito interessante. Eles fazem uma triagem, eles têm um hospital de referência. Existe muita humanização no atendimento, tem em torno aí de 50 cadeiras para as pessoas se sentarem. No local do atendimento, se o médico julgar necessário, já é feito o eletrocardiograma. E após fazer o swab nasal, o paciente já recebe o seu resultado em 30 minutos no seu celular. E aí, no mesmo local de atendimento, os pacientes saem já com os medicamentos prescritos. Inclusive, eles conseguem disponibilizar a enoxaparina, que é um anticoagulante
que está indicado na segunda fase da doença, que é essa fase inflamatória, trombogênica, que eu expliquei para os senhores. E esses pacientes, eles são levados, então, para o ambulatório de acompanhamento e são monitorados constantemente. Então, percebam, senhores, que não é só tratar, não é só passar o remédio, dizer adeus, né? Como é uma doença que tem todos esses caminhos, a gente precisa adequar, né, e abraçar todas as fases da doença. Próximo, por favor. Respeito à relação médico-paciente, isso está muito claro pelo nosso Conselho Federal de Medicina, que cada cidadão tem acesso ao tratamento humanizado, digno. Cada indivíduo é responsável por sua saúde e tem liberdade de aceitar ou não o tratamento. Cabe ao poder público oferecer-lhes as opções. Cabe ao médico se atualizar e oferecer o melhor tratamento que dispomos no momento. Vamos dar esperança à população. Não venceremos essa guerra distribuindo medo, pânico e desunião. Vamos construir pontes. Vamos evitar mais mortes, epidemia de depressão e suicídio, além do aumento da pobreza, que já é fato. Próximo. Aí eu deixei só uma frase para os senhores refletirem, e é por isso que eu estou aqui. Fez muito sentido para mim. Nós estamos vivendo uma crise em vários aspectos, não é só crise de saúde, nós estamos vivendo uma crise moral, vamos dizer assim, né? Então, acho que é inconcebível que, no tamanho dessa dimensão que estamos vivendo, nós ficarmos omissos, sem atitude, sem buscar soluções, né? Essa é a minha proposta. Eu estou aqui para sugerir aos senhores soluções. Tem como a gente fazer muita coisa e tem como a gente melhorar muito, né? Então, eu estou disposta a ajudar nesse sentido. Próximo, por favor. Eu gostaria de finalizar com essa mensagem final de um trechinho aí da música Bandeira do Divino. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Doutora Andréia, a senhora gostaria que passasse um pequeno vídeo, é isso? Que está aqui conosco? Isso, está com vocês. Bem, esse vídeo, ele não colocou o som, depois ele fala no áudio, mas mostrando a estrutura que foi montada lá no hospital, no hospital de campanha, né, em Limeira. Então, percebam, senhores, a sinalização, as cadeiras, as placas de sinalização, as cabines de atendimento, e os profissionais, né, bem paramentados para dar atendimento à população. Aí são as medicações que são dispensadas, né, a partir da prescrição do médico. Vai dar certo o áudio? Já.
Agradecemos aqui, doutora Andréia, pela explanação, e deixo aqui aberto a palavra para algum vereador que queira fazer alguma consideração, e nós agradecemos aqui a sua preparação para a apresentação aqui que nos foi feita. Passo a palavra para a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, cara amiga Andréia, parabéns aí pela exposição, foi longa, mas importante. Muitas vezes as pessoas muitas vezes não dão atenção, porque realmente mostrar dados e tudo mais, nós que estamos acostumados a assistir aulas e aulas e aulas de horas e horas, né? Mas eu queria parabenizar você pela exposição, Andréia. Você sabe a minha posição. Chegou o momento, meus caros colegas, colega vereadora, presidente, de nós tomarmos outra atitude. Porque não adianta querer aumentar leito de UTI, sabe por quê? Não tem profissional, não tem profissionais mais capacitados. Se nós chegarmos hoje aqui, o Ministério da Saúde falar, nós vamos dar mais 20 leitos para Poços de Caldas, nós não temos profissionais capacitados para dar o atendimento intensivo. Nós temos que tentar mudar esse cenário. E uma das coisas que temos que fazer seria um ambulatório para o atendimento precoce. Ontem, conversando com o Conselho Regional de Medicina, eu disse ao presidente do Conselho o seguinte: se nós fizermos aqui um ambulatório paralelo, independente do poder público, o ideal seria o poder público, claro, mas se não houver essa compreensão do Executivo, juntamente com a Secretaria de Saúde, que temos que manter a forma que está, qual que seria o problema de a sociedade se unir, sociedade civil se unir e com médicos voluntários fazermos este ambulatório? Qual é o mal que iríamos causar? Ou iríamos agregar? Então, chegou o momento de sair desta zona que nós estamos, negra, que não vai para frente nem para trás, aliás, muito pelo contrário, vai para frente. Ontem eu fiquei muito assustada e vou repetir aqui. Conversei com um médico sério que trabalha em UTI neste final de semana, não sei se foi sábado ou domingo, porque roda muito, tinham 19 pessoas aguardando vaga na UTI. E quando chegam na UTI, chegam já no estado mais grave. Não que não tenham atendimento, tem, claro, eles são ventilados, são oxigenados, claro que tem, mas a UTI ela tem um atendimento totalmente especializado, com monitorização e tudo mais. Então não adianta mais pensar, vamos aumentar, porque aí vai ser aquilo que até o pastor falou hoje, são 100, 200 vão ser 200, 300 vão ser 300. O que custa, vereador Wellington, o que custa nós tentarmos um outro caminho? Eu só gostaria de saber se existem aqueles que lutam, que dizem que não adianta tratamento precoce, que não adianta nada, que não adianta isso, não adianta aquilo, embasado em quê? E se nós já temos, sobre observação, inclusive, da ivermectina, hoje nós temos trabalhos de meta-análise. Temos trabalho de meta-análise da ivermectina. Sabe por quê? Virou política. Virou força política. Isso é inconcebível. Porque nós estamos perdendo vidas. São vidas. E não estou aqui fazendo drama. Além disso, tudo isso que está acontecendo, e a doutora Andréia mostrou aqui, que o lockdown não teve o efeito. Ela mostrou aqui, ela mostrou. O que foi totalmente de desencontro ao que o vereador Dinei passou aqui para nós hoje.
totalmente o oposto. Eu fiquei até assim agora, quando eu vi essa lâmina dizendo os aumentos. Nós vamos ter que buscar, não que ela esteja mentindo, não estou dizendo também que o vereador Dinei mentiu, mas nós temos que chegar num acordo, porque ele disse que diminuiu. Ela mostrou que não, então nós deixou essa casa aqui confusa. Todo mundo olhou um para o outro aqui, ué. Então, o que eu peço a esta casa, acabei de falar com o Sérgio aqui, o prefeito, que nós tivemos uma reunião na quinta, em que ele foi conversado com ele, demonstrado e tudo, ele ficou de conversar com o Moscone, trocar as ideias dele e tudo. Amanhã eu vou procurar o Sérgio. Se ele disser, olha, nós realmente vamos continuar nesse caminho e tal, eu que gostaria de ter o apoio dessa casa para nós tentarmos o outro caminho. Vamos tentar. Eu peço que a gente possa ter assim, comparar poços com poços. Comparar poços com poços. Com um mês de tratamento precoce, sob prescrição médica, uma coisa bem feita, dentro da ética. Vamos ver se nós estamos erradas, Andréia, e os outros vários médicos aqui em Poços, só que não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar, pastor. Eu falo para o senhor porque tem médicos que fizeram o tratamento, ficaram doentes. André sabe que eu não estou mentindo aqui. Fizeram e usaram tudo e mais um pouco. E depois negaram isso em entrevista, dizendo que não tem efeito. Olha, o Davi Wippe, um dos maiores infectologistas do país da América Latina, ele ficou doente, pregou junto ao Dória que não. Ele tomou os medicamentos. Por que nós não podemos dar o direito para outras pessoas? Por que nós não podemos dar o direito para outras pessoas? Então, vou defender, não tenho medo de represálias. Esses dias foram na minha página e disseram que eu era uma médica assassina, André. Assassina! Porque eu defendo a vida, pastor. Mas não tem problema. O importante é a minha consciência, é naquilo que eu acredito. Eu estou pensando seriamente, ver se alguns vereadores, ou todos, a gente fazer uma visita. Fazer uma visita, gente. Vamos lá visitar, vamos ver em loco. Vamos organizar isso. Vamos lá e vamos ver o que está acontecendo. Eu vou fazer uma live com vários médicos, várias cidades. Vou convidar a André, ela não sabe ainda, para falar sobre esse assunto. E eu convido vocês, vamos lá ver. Que mal que tem. E juntos, mesmo que o Sérgio quiser continuar nesse caminho, vou respeitar, não tem problema. Mas nós podemos fazer diferente. O que tem? Tá, eu peço a vocês, os empresários, até eu falei com o Dofu falou, olha, conta comigo. Dofu falou que ele também é empresário. Os empresários estão dispostos a ajudar com os kits de medicamentos. Eu pensei numa parceria, quem sabe o prefeito, o executivo, arruma um espaço para nós, Flavinho. Arruma um espaço. E deixa, porque nós temos a liberdade de prescrever. E os empresários vão ajudar com kit, aqueles que acreditam. Não vamos deixar a política, que desde o começo, tudo começou porque o Bolsonaro disse que a hidroxicloroquina fazia efeito. Pronto, acabou. Aí está tudo errado, só que com isso, muitas vidas estão se indo. Será que nós não vamos conseguir segurar isso? Pelo menos um pouco, minimizar, mitigar? Então, fica aqui o meu apelo. André, pode contar comigo, você sabe disso. E todos aqueles, o Tasca, o doutor Aum, que é um médico empreendedor respeitado, doutor Tasca, um médico respeitadíssimo, pelo amor de Deus.
Então, eu peço a vocês, estou pedindo, vamos juntos, querem, vamos ver? Vamos lá em Limeira? Vamos lá. Não tem problema, vamos sair um dia daqui, vamos lá, conhecemos, conversamos e trazemos a experiência para cá. São 52 cidades, gente. Olha, Porto Seguro, na Bahia, está fazendo um trabalho maravilhoso e é uma infectologista, doutora Raíssa, infectologista. Eu sempre disse nessa tribuna, ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Por isso a gente respeita, mas eu quero também que haja um respeito do outro lado para quem acredita. Só isso. Presidente, muito obrigado mais uma vez, Andréia. Vamos continuar nossa luta, tá bom? Vamos continuar nossa luta, conta comigo. Não estou aqui falando como vereadora, estou falando como médica, que jurei que eu faria tudo para salvar as pessoas, tudo que eu pudesse fazer. E aí, nós estamos juntas e vamos continuar lutando por aquilo que nós acreditamos. E eu quero pedir para essa casa que apoie o projeto, para que a gente juntos possamos mitigar essa tristeza que estamos passando. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Regina Cioff. Nós queremos, mais uma vez, aqui agradecer a doutora Andréia, e eu vou passar aqui a palavra para o vereador Douglas Dofur, que pediu a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste em casa, doutora Andréia, parabéns pelas explanações. Descobrimos nesse momento que quem atirou em um dos vagabundos foi o próprio colega. E de fato, ele tentou atirar na polícia e a bala acabou matando um próprio colega. E o motivo, qual foi? Nós temos sim que dar oportunidade para as pessoas, nós temos sim que ter as outras opções. Se as estratégias não estão dando certo, nós temos que atacar por outras questões. Nós estamos falando de vidas aqui dentro. Então, sim, sou favorável a essa opção, né? Nada de imposição, deixar muito bem claro isso para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Aqui ninguém está impondo nada. Imagine esse rapaz mirando. A oportunidade das pessoas fazerem o tratamento precoce. Os meus pais fizeram o tratamento precoce quando pegaram Covid, né? Graças a Deus não teve agravamento nenhum. Então, pode dar certo, pode dar errado, isso nós vamos ver, mas a gente precisa tentar, pelo menos, se eu sou pobre, já sou feliz, se eu fosse rico, já estava muito forte, de empresários, de médicos, né? Nós tendo esse respaldo de médicos conceituados dentro do nosso município, por que não dar essa oportunidade? Se fala tanto em vidas, né, em salvar vidas, em ajudar as pessoas, por que não essa rejeição? Descobrimos, né? É isso que não me entra na minha cabeça. E os médicos aqui da cidade se colocando, né, tirando o seu tempo, buscando soluções, estudando. Olha a doutora Andréia, o quanto ela estudou para poder dar essa explanação aqui para nós. Então, muito obrigado, doutora Andréia, por tirar o seu tempo, né, para ajudar as pessoas a entenderem a importância também de dar a oportunidade para que salve vidas. Doutora Andréia, eu só queria fazer uma pergunta. Ao que a senhora atribui essa divisão dentro da medicina sobre o tratamento precoce? Na sua visão. Estamos aqui para criar a próxima falsa crise absurda. Douglas, é Douglas, né? Estão me ouvindo? Douglas, infelizmente, em todas as áreas da nossa vida e em qualquer classe profissional existe corrupção, né? E, infelizmente, é isso que a gente está vendo e vindo à tona. Então, o que acontece com associações e determinadas entidades? Elas resolvem, né, como eu dei o exemplo da Associação Médica Brasileira, né, simplesmente 18 médicos querer falar em nome de 500 mil. Então, isso não tem lógica nenhuma. E aqui eu deixo um exemplo também, né? Eu clinico aí, né? Sou formada há 21 anos e há vários anos não faço mais parte da Associação Brasileira de Nutrologia, ok? E por que não? Porque o meu último congresso que eu participei, há uns 6 anos, quando eu cheguei lá, tinha estande de Coca-Cola. E isso
não fez sentido para mim. Como eu vou no congresso de nutrologia e tem stand de Coca-Cola? Eu estou indo num congresso de nutrologia para aprender nutrição saudável, percebe? Então, eu estou dando o meu exemplo da minha sociedade, né, da minha especialidade, para vocês fazerem a comparação. Então, infelizmente, hoje, né, tem muitos colegas que têm só o interesse político e perderam o verdadeiro sentido da medicina. E isso é fato, né? Não é porque é um profissional de tal área, porque é um médico, ele não pode estar corrompido. Então, infelizmente, a minha explicação entra nesse sentido, né? Então, o que a gente precisa fazer quando não faz sentido para você é sair fora, é buscar outras alternativas. E foi o que eu fiz. Então, hoje, eu sigo outro tipo de ciência na nutrição. Eu estudo e sigo outros grupos de profissionais que também, né, não compactuam com essa ideia, né? Por exemplo, dentro da nutrologia, a gente vê isso, né? Existe selinho em margarina falando que é um produto bom. E a gente sabe mais do que documentado que é um veneno para a saúde, que margarina não presta, que não deve ser consumida. Mas aí eu coloco lá um selo da sociedade, porque percebam, rola muito dinheiro, né? E aqui eu ainda estou falando de alimentos, que é a minha área. Agora, imaginam os senhores, laboratório. Eu fiz um levantamento, né, para fazer o meu vídeo anterior, quanto de bilhões que a indústria farmacêutica lucrou o ano passado, enquanto a maioria entrou no negativo, né? Teve problemas financeiros e fechou no negativo. A indústria farmacêutica, né? Ela, se eu não me engano, foram 2 bilhões de superávit, né? Então, é uma indústria que rola muito dinheiro. E, infelizmente, né, a medicina ficou muito na mão disso. E eu percebo isso literalmente com algumas medicações, né, como eu citei o exemplo para vocês da COX-2, mas aí, se a gente for entrar nesse âmbito, tem várias, né, cujos trabalhos têm mostrado muito mais malefício que benefício, mas, infelizmente, continuam aí no mercado livres e os colegas prescrevendo. Por quê? Porque a gente precisa sair da casinha. Essa é a verdade. A gente precisa buscar outras fontes, né? E hoje eu costumo dizer que a gente está numa era tão informatizada, em que tem muitas informações, mas, infelizmente, muitas péssimas informações, muitas fontes ruins. Então, a gente precisa selecionar essas fontes, a começar do buscador, né? Então, não utilizem buscador Google, né? Tem vários outros muito melhores, mais imparciais, que inclusive respeitam a sua privacidade. Então, eu sugiro que até para buscar trabalhos e informações, a gente não deve usar esse buscador, né? Eu, particularmente, uso o DuckDuckGo, ok? Com a palavra, o Kleber Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, doutora Andréia, muito obrigado por estar presente, falando para nós mais uma vez. Também tive a oportunidade de ouvi-la já 2 vezes, inclusive quinta-feira eu estava presente na sua apresentação. E, doutora Andréia, nós sabemos, através de algumas pesquisas que estão sendo divulgadas pela mídia, que durante o final de abril e maio, nós podemos chegar a um pico de 5.000 mortes dia no Brasil. Hoje nós batemos um recorde de 4.195 mortes. A senhora acredita que se tivesse fazendo esse tratamento precoce, quantos % a gente teria a menos de morte até então? Qual que seria a expectativa? Existe isso ou não, essa previsão? E se a gente chegar nesses 5.000, a gente vai ter condições, a senhora falando para a gente um percentual, a gente consegue medir quanto que a gente teria de mortes a menos no Brasil, né? Mais uma vez eu parabenizo a senhora, muito obrigado.
E eu também vejo com bons olhos. Eu acho que a gente tem que dar liberdade de escolha para as pessoas, né? Eu, por exemplo, se estiver doente e estiver num leito de hospital, o que o médico mandar, eu vou tomar. Isso aí é fato, né? E desde que seja comprovado, prescrito por um médico, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Em fazer essa analogia, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, e dar o remédio que a pessoa precisa realmente. Então, a minha pergunta seria essa aí. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Cléber. Na verdade, na medicina, não existe 100%, né? Então, se a gente se propõe o tratamento precoce, mesmo fazendo o tratamento precoce, o paciente pode evoluir para a forma grave e vir a óbito, porque tudo depende do organismo individual. Em termos de percentuais, especificamente, eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que as cidades que adotaram o tratamento precoce conseguiram, muitas vezes, zerar o número de óbitos. Então, eu acredito, né, que, no mínimo, 50%, 70% das mortes poderiam ser evitadas. Mas, o que eu tenho de dado concreto é de Porto Seguro, da doutora Raíssa Soares, que implantou e faz um trabalho fenomenal, né? Ela é uma das minhas inspiradoras, bem como a doutora Roberta Lacerda, o doutor Ricardo Zimmermann, e por aí vai. Nós temos, né, profissionais, assim, maravilhosos. A doutora Raíssa Soares, né, colocou esse dado aí para o nosso colega que trabalha junto com ela, né, aqui de Poços. Eles estão com 25% dos leitos de UTI ocupados. E mais um detalhe, muitas vezes as pessoas que estão evoluindo para tratamento, para a forma grave da doença, nessa cidade de tratamento precoce, são pessoas que ainda ficaram gravadas na mente, fique em casa. E isso é o que é triste, né? Porque o que acontece? A maioria das pessoas acompanha essa mídia inescrupulosa. E eu costumo dizer que se você ficar 15 minutos de frente à televisão para essas mídias, você vai pegar Covid. E aí essas pessoas estão em pânico, em medo, e essa situação de pânico gera aumento do cortisol, que é um hormônio do estresse, fazendo que caia a imunidade. E aí essa pessoa fica mais susceptível a ter a infecção e evoluir para a forma grave. Aí, quando uma pessoa, nesse sentido, e na medicina sempre foi assim, já chega com um grau avançado da doença, apesar de todos os esforços, a chance dela diminui muito. Mas, além disso, o que mais me entristece é saber que pessoas estão optando por morrer, pelo menos tentar, a fazer o tratamento precoce, por ideologia política. As pessoas literalmente estão pagando com a própria vida, misturando política com saúde. Isso é insano. Isso tem que parar. Gente, vamos acessar nosso raciocínio, a nossa lógica. E isso eu digo para vocês que escutei de um conhecido, né? Por fazer parte dessa ideologia insana. Então, ele me disse, deixa eu morrer, mas não me dá essas drogas. Então, está chegando o cúmulo do absurdo. Eu fico muito triste com isso. Muito obrigado, doutora Andréia. Aqui nós tivemos aqui, inclusive, acredito, a participação já de alguns vereadores, e como a sua explanação ela foi bem, acredito aí, bem completa, né? Acredito até que sanou já a dúvida de muitos vereadores que aqui estão. Então, mais uma vez, nós agradecemos, doutora Andréia, a sua participação, o seu tempo aí, né, a sua disposição, também seu preparo para a sua explanação, e certamente aqui, como a doutora Regina já bem colocou, o Poder Legislativo, mais uma vez, irá também acionar o Executivo, né? Algo que também já foi feito aqui já em algumas situações,
E todos os slides aqui que foram apresentados para a senhora, nós temos aqui os vereadores, todos nós temos o acesso a eles, e aí os vereadores também terão condição de revisitá-los. Então, nós agradecemos mais uma vez e deixo aí a senhora para suas considerações finais. Bem, eu agradeço a oportunidade. Eu confesso que eu estou muito esperançosa com essa participação, até porque o povo, né, está aí tendo acesso a essas explicações. Como eu volto a enfatizar, o meu objetivo é explicar, é informar, e isso também é função do médico. E como o senhor bem disse, aqui nós não estamos obrigando ninguém a tratar. O que eu quero é que todos tenham, e não só eu quero, né, que eu creio que a maioria, todos tenham acesso igualitário à saúde, às oportunidades de tratamento. E aí depois fica a escolha do paciente tratar ou não. Não é justo que as pessoas aí de baixa renda, de difícil acesso, de difícil condição financeira, fiquem à mercê de política sem estar visando o bem-estar, a saúde das pessoas, né? Então, isso, quando a gente se forma, né, essa finalidade de salvar vidas, de estudar, de correr atrás, né, isso é objetivo e é função, né? Então, isso é óbvio para mim. Isso não é uma coisa que isso não é vantajoso, né? Cada profissão escolhe e tem seus ossos e tem suas glórias. E, para mim, o que mais me deixa feliz é saber que um paciente saiu bem, que ele evoluiu bem, que ele está bem e que eu pude contribuir com isso. Então, eu faço também aqui uma reflexão que eu gosto muito, que a doutora Regina faz. Vamos parar de fazer mais do mesmo. Então, se o mesmo não está funcionando, vamos fazer diferente e vamos tentar. E tudo bem se não der certo, mas vamos tentar. Não dá para ficar parado, não dá para ficar repetindo erros. Os erros existem para nos fazer evoluir, crescer e fazer diferente. Senão não valeu a pena errar. Então, eu faço um apelo aos senhores, e é por isso que eu busquei essa casa, porque eu entendo que a função dos senhores é a proteção do povo, é falar pelo povo. Então, eu acredito, né, muito nessa força, e como eu disse, né, a força é do povo, o povo que precisa saber seus direitos, reivindicar seus direitos, né, principalmente, né, serem livres e saúde. Eu desejo muito saúde para todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréia, pelas suas considerações finais, mas após as suas considerações, o vereador Lucas Arruda, ele pediu a palavra, eu vou passar a palavra aqui para o vereador Lucas Arruda. Doutora Andréia, obrigado pelas explanações, acompanhei atentamente aqui. Causa uma confusão grande, né, na cabeça das pessoas, se até o meio médico está muitas vezes sem essa definição, imagina na cabeça das pessoas. Então acho que a gente tem que ter muita cautela, né, em tratar desses assuntos. Porque eu conheço médicos sérios aqui em Poços mesmo. Eu tive o Covid e quando eu tive, eu procurei vários médicos para poder ter orientações e alguns indicavam tratamento precoce, outros não. E assim, todos muito sérios. E eu vi nestes casos dos que eu procurei que não tinha uma questão política em nenhum dos dois lados, sabe? Então eu acho que isso agrava um pouco mais a situação, porque a população fica um pouco mais sem saber muitas vezes. Então eu tenho muita cautela para falar disso, porque eu não sou profissional de saúde, mas enquanto representante da população a gente acaba tendo aí uma certa ressonância. A única dúvida que eu queria colocar para a senhora, no caso do corticoide,
fui até orientado, né, inclusive médicos que defendem o tratamento precoce, que ele pode, na primeira fase da doença, que é o que é indicado no tratamento precoce, aumentar a produção de vírus, e que muitas vezes, do vírus, né, pode criar um ambiente ali favorável, represar um pouco o sistema imune nessa primeira fase, que ele é indicado sim para a segunda fase. Mas que na primeira fase, muitas vezes ele pode, aumentando essa quantidade de vírus, fazer com que a pessoa evolua para um caso mais grave da doença. Aí eu queria que a senhora pudesse fazer uma observação exclusivamente dessa questão do corticoide, por favor. Obrigado. Primeiramente, na sua primeira colocação, né, o profissional ser sério ou não, né, como você colocou, e eu acredito que nós temos excelentes profissionais. A questão é fonte, quanto eu estou estudando, né, e o quanto eu estou buscando, até porque, né, como eu falei para os senhores, eu estou deixando de trabalhar para estudar, e isso não é, né, o que todos fazem. E aproveitando também a fala da doutora Regina, eu aqui estou longe de ser a dona da verdade, né? Então, nós não estou aqui para isso. Não existe verdade 100% e nem mentira 100%, tá? Ou inverdades. Então, eu acho que a gente tem que buscar e tem que ver se faz sentido para a gente, diante de tudo que a gente estuda. E para mim faz muito sentido, quando eu ouço aulas maravilhosas de cientistas explicando detalhadamente o que cada droga faz, explicando detalhadamente o mecanismo de ação do vírus. Então, isso faz muito sentido. E faz mais sentido ainda quando você começa a tratar e ter bons resultados. Então, aí faz mais sentido ainda. Em relação ao corticoide, Lucas, realmente é uma doença muito louca. E quanto mais eu estudo, né, mais a gente percebe a complexidade da doença. Então, quando se observou o benefício do corticoide, não se definiu a priori qual o momento da doença era para se passar. Então, começou a se passar em todas as fases da doença, desde o início. E aí, começou a se observar piora, não tanta melhora assim na doença, porque o corticoide ele tem uma ação anti-inflamatória, mas ele também pode deprimir nosso sistema imune. E, na verdade, quem mata o vírus, como eu expliquei, não são as drogas, é o nosso corpo. Daí que é importante a gente manter todo o resto da saúde em dia, né? Bem, agora, o que está se sabendo com essa cepa, com essa mutação, é que o vírus, sendo altamente inflamatório e trombogênico, está sendo necessário a introdução do corticoide um pouco mais precoce. Então, há uma semana atrás, né, se orientava a entrar a partir do 5º, 7º dia da doença, seria ali a fase, entrando na fase inflamatória. Hoje, no protocolo de Porto Seguro, já se orienta a partir do 2º dia de medicação, você entrou com as medicações, ou seja, as medicações já estão tentando segurar a replicação viral, você já pode estar entrando com o corticoide para ajudar no processo inflamatório, visto que, como eu expliquei, ele está muito mais virulento e está agredindo muito mais a fígado, inclusive. Né? Então, hoje é o que a gente tem dos protocolos que estão tendo sucesso e que são revisados semanalmente. Tá? Então, a partir da observação clínica, como que os casos estão evoluindo, vai lá e se revê o protocolo. Então, é uma coisa muito dinâmica. Hoje eu estou falando isso para você. Pode ser que amanhã as evidências mostrem outras coisas. Ok? A vereadora Regina queria fazer uma... Eu só queria fazer um esclarecimento aqui importante, que eu acredito ser muito importante, em relação à questão da hepatotoxicidade do medicamento ivermectina. Porque se você comparar com o Tilenol, o paracetamol, que é usado aí para beber e tudo,
ele tem mais risco em pessoas que têm uma sensibilidade de ser hepatotóxico do que a ivermectina. Estudos demonstram isso claramente. E, de repente, tem uma publicidade na Rede Globo, vamos dizer, já falo aqui de uma vez o que é, de quase 40 minutos, falando que a ivermectina estava causando lesões hepáticas. E hoje a André já até falou aqui, é só para ficar bem na lembrança de vocês, como as coisas são manipuladas para as pessoas, né? Tentam criar esses fantasmas nas pessoas, dizendo que a ivermectina estaria causando lesões hepáticas. E o que está causando a lesão hepática é o P1, que é a variante. Então, a variante realmente está causando lesão hepática. Então, vocês imaginam a cabeça das pessoas, como que fica? É muito complicado. Então, a política suja, que está levando vidas embora, é isso aí, gente. Então, hoje já se prova mesmo que a ivermectina, ela é... porque eu acho isso importante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela paciência, obrigado aí por ter dado tanta abertura para a doutora Andréia poder expor. Obrigado. Muito obrigado, novamente, vereadora Regina Cioff. E mais uma vez, doutora Andréia Magalhães, então nós agradecemos a sua participação, seu tempo aí, né, a dedicação também pelos estudos, e que nos traz aí também de forma muito positiva, né, dados aí científicos também, que faz aí tenho certeza, todos nós aí pensarmos. Então nós agradecemos mais uma vez a sua participação. Muito boa noite, então. Senhores vereadores, nós já avançamos aí consideravelmente no tempo e, de fato, nós ficamos em uma situação delicada, né? Havíamos aí uma convidada e esse convite seria após aí a ordem do dia. E, bom, eu tinha colocado meu nome para explicação pessoal, então aí já sou o primeiro a retirar o meu nome em consideração aí ao tempo também. Então já deixo aqui deliberado a retirada do meu nome. Eu retiro também, senhor presidente. Ok. Dito que é unânime, né? Eu retiro, presidente. Retirado. Também retiro, senhor presidente. Ok. Também retiro, senhor presidente. Muito obrigado. Retirado. Algum vereador que quer manter? Eu não sei, porque de fato eu não lembro aqui. Também retiro, retirado. Só um minutinho, Antônio. Bom. Vereador Dinei, o senhor quer manter ou quer retirar? Tá ok. Vereador Lucas já retirou, pastor Wilson. Acredito que todos, né? Então, apenas para fazer um comunicado aqui, seguindo a nossa orientação aqui da nossa assessoria, rapidamente, amanhã, a partir das 15 horas, teremos uma audiência pública com o tema Matérias Tributárias em Tramitação. Nós teremos aí uma transmissão ao vivo pelo site, YouTube e Facebook da Câmara Municipal. Dúvidas e sugestões poderão ser enviadas pelo WhatsApp da Câmara com o número 3729-3800. Também amanhã nós teremos aí o lançamento na quinta-feira, dia 8/4, às 14 horas.